Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui com essa reunião de trabalho interdisciplinar em relação à Semana C e o projeto de recuperação intensiva, parte 2, né? Então, vamos continuar. É isso aí, meninas? Olá, pessoal. Então, vamos dar continuidade? Isso, vamos prosseguir aí com a nossa formação de hoje. Então, dando continuidade aqui, as orientações para a semana C e para o PRI, né, pessoal? Nós vamos fazer uma abordagem aqui de umas questões da primeira AP, do 6º ano. São 3 questões, um texto só, né, Lucimara? Isso. Então, nós temos aqui a capinha da AP, do 6º ano. Nós vamos analisar as questões 21, 22 e 23. O nome do texto é Ônibus Temático com Floresta Dentro, vai levar educação ambiental a crianças. E a gente vem, então, com essa questão. Olha, aqui está a questão na íntegra, né? Porque daqui a pouco nós vamos desmembrar tudo, então, só para vocês terem uma noção aqui do texto, é um texto relativamente pequeno, com 3 questões, então, abordando habilidades. O que nós pretendemos, né, com essa abordagem? Nós pretendemos trabalhar com o professor para que ele desenvolva um trabalho no qual a aprendizagem faça sentido para o estudante, né, Lucimara? Isso. Aí nós trouxemos para esse desenvolvimento, para essa prática pedagógica, nós trouxemos as estratégias de leitura para que o professor possa desenvolver todo esse movimento de oralidade que antecede toda a parte de compreensão leitora. Então, essa oralidade ela vai acontecer durante esse período de recuperação, de semana de estudos intensivos. Por quê? Porque é nesses momentos com os alunos que o professor vai construindo degrau a degrau daquelas habilidades que necessitam ser entendidas, compreendidas pelos nossos alunos. E quando nós pensamos nas estratégias de leitura, por quê? O propósito é justamente porque nas avaliações que nós temos, sejam elas as APs, né, as avaliações da aprendizagem em processo, as DEs, né, diagnósticas, seja o SAEB, o SARESP, em língua portuguesa, é a questão da leitura, da compreensão leitora, assim como também em matemática, e nos demais componentes, porque se eu não tenho uma compreensão do enunciado, né, do item, da questão que está ali posta para mim, para o meu aluno, uma situação, um problema, ele não tem condições de resolvê-lo. Então, nós entendemos que ainda, diante de tudo que nós temos de teoria, de embasamento, as estratégias de leitura, não somente de Isabel Soler, mas de outras autoras, são primordiais para que haja essa prática da oralidade, que é uma grande e essencial competência a qual precede a leitura e, consequentemente, subsequente, também a escrita, não é isso, Lu? Exatamente. Quando o aluno se depara com uma avaliação, é um momento, como a Lucimara sempre diz, é um momento solitário, isso, que ele está ali, ele e a avaliação, ele e as questões, ele e os enunciados, ele e as alternativas, os distratores. Contudo, nós precisamos desenvolver esse trabalho antes de ensinar como ele vai ter essa autonomia ali neste momento que ele estará sozinho. Na primeira parte da nossa formação aqui, o EV falou na competência socioemocional, do interesse, né, do aluno ter a curiosidade, despertar a curiosidade, né, EV? O aluno, ele é curioso, sim, mas tem necessidade do professor desenvolver essa maneira de como ele vai lidar com aquele texto, como ele vai lidar com aquelas questões, como ele vai explorar aquilo ali, porque embora muitas vezes o enunciado da questão, cobrando uma habilidade específica, possa restringir, é importante que o aluno tenha todo esse estudo, tenha toda essa autonomia de
quando ele se deparar com o texto, ele explorar o texto. Perfeito. Tá? Depois é lógico que em determinada avaliação ele vai ser conduzido, direcionado pela questão, pelo enunciado, mas é importante que ele se habitue a ter todas essas estratégias para que ele fique um leitor autônomo, né, Lu? Isso. Para que ele possa se sair bem em qualquer situação. Isso, e a Lu trouxe uma palavra-chave aqui muito importante. Desenvolvimento. Então, é algo que eu não dou nada, eu desenvolvo. Então, quando eu falo assim, eu vou dar autonomia para o meu aluno falar, dar autonomia para o meu aluno produzir. Quando eu já estou nesta etapa de proporcionar essa situação ao meu aluno, eu já ofereci com antecedência condições para isso. E em que momento eu ofereço essas condições? Neste momento que nós entendemos ainda ser primordial, pessoal, o uso das estratégias de leitura, que envolve, quando a gente fala em estratégias de leitura, tem que estar muito bem claro para o professor que é um conhecimento que o professor tem no momento de, quando ele faz a seleção, aquela abordagem toda que o EV trouxe de dados, de estudos, após isso eu vou sentar com meus pares e pensar, e agora? Eu tenho os dados, eu tenho todo esse levantamento que a plataforma nos traz, eu tenho todo esse estudo que o EV sempre envia às escolas, que é o estudo das habilidades mais defasadas, aquelas que se repetem de bimestre a bimestre, tá? Então, eu tenho isso em mãos. O que e como fazer agora um plano de aula, né, um plano de ação que vá trazer benefícios, vai contribuir para o avanço dos meus alunos na aprendizagem. Então, o professor vai voltar lá naquelas atividades que ele já desenvolveu, ou pensar em novas, não é isso, Lu? Uhum. E pensar como que eu vou planejar isso para que realmente tenha sentido, significado para os meus alunos. Então, entra a questão da planificação. Quando a gente fala planificação, pessoal, é diferente de plano de aula. Plano de aula é o passo a passo da aula do professor. Planificação é o passo a passo do texto que o professor tem em mãos para desenvolver a oralidade com esse aluno, tá? Aí que entra a questão do antes, do durante e o depois. Que perguntas pertinentes, consistentes, eu vou elaborar para que eu consiga desenvolver no meu aluno a autonomia, não é isso, Lu? Isso. E importante que nós vamos trabalhar com 3 questões da AP, mas nós persistimos, a gente sempre insiste Isso. no trabalho com as estratégias de leitura em todo o trabalho docente, né? Isso. Inclusive, Lu, foi muito bom você tocar nesse ponto, porque não é só o professor de língua portuguesa que vai desenvolver essas estratégias, também os demais professores, né? Por que isso? Porque a leitura, ela permeia todos os componentes curriculares. Isso. A leitura Não é? é essencial, essa competência leitora Isso. é essencial para que o aluno se desenvolva em todos os componentes. Isso, para qualquer leitura que eu tenha de um artigo científico, de uma imagem, de um gráfico. De um problema matemático, né, EV? Isso. E complementando o que vocês falaram aí, uma coisa que eu acho importante é aquela ligação, né, das competências socioemocionais com o conteúdo, né? Inclusive, tem os documentos lá que relacionam as competências socioemocionais com conteúdos do Aprender Sempre e etc., né? E assim, nós estivemos participando do Inova, né, Inovinha, para os anos iniciais, e, ao participar da formação, a gente viu quão importante vai ser esse momento para aqueles alunos, porque eu entendo que quando se vai abordar um conteúdo, ou ter o conteúdo abordado, para mim como pessoa, como aluno, como ouvinte, eu preciso estar, vamos dizer assim, de uma certa forma, emocionalmente preparado. Por quê? Porque nós estamos vindo de um período pós-pandêmico ainda em adaptação para uma normalidade, né? Então, é muito importante abordar, né, e ter esse olhar, ter esse cuidado, né? Não é uma coisa simples, não é uma coisa pouco importante a situação socioemocional dos nossos estudantes. Eu acho que aí, no caso, Luz, pode casar uma coisa com a outra, né? Sim. Então, entendo eu, assim, fazer uma leitura com falas, com
barulho. Eu achei muito interessante a radionovela, porque os alunos, a equipe teve que colocar um barulhinho no fundo. Quando falava rio, colocava um riozinho, um barulhinho. Quando falava animal, colocava um mugido de um animal. Achei interessante, eu acho que é necessário tudo isso para que incorpore, né? Tá certo que não é uma coisa isolada, né? Tem que ser bem casado. Eu acho que isso auxilia muito o trabalho de leitura e também de aprendizagem. Isso, você trouxe um ponto bem interessante quando você disse assim, estão casados, né? Exatamente isso. As competências socioemocionais com as cognitivas, né, que envolve todo o conhecimento, a aprendizagem, elas não estão dissociadas, pelo contrário, é neste momento mesmo da oralidade ou da prática de uma atividade é que o professor vai pensar em que momento que o meu aluno vai estar desenvolvendo, por exemplo, a competência de responsabilidade, de criatividade, de respeito, de ter equilíbrio, como você mesmo colocou aqui, né, de ter condições de estar diante de uma situação, como a Lu trouxe aqui, solitária, e não ficar nervoso, né, se pensar que aquilo para ele, seguro, né, estar seguro de si. Por quê? Porque não foi um único momento isso, também foram vários momentos. Então é isso que nós queremos deixar claro neste momento, que essa prática pedagógica, ela deve ser constante, ela não pode acontecer assim como eu penso assim, eu vou recuperar meu aluno uma semana aqui, depois pega lá 2 meses depois. Não, né? Eu tenho que sempre pensar que o hábito, a prática, essa constância é que faz com que meu aluno vá realmente aprendendo e apreendendo. Então, as estratégias de leitura, elas não devem ficar somente restritas à língua portuguesa ou a uma aula só de língua portuguesa, mas a todos os componentes e em todas as aulas que forem possíveis, tá bom? Isso. E é esse passeio pelo texto, né, sob a condução do professor, que o aluno vai se apaixonando, né? Ele vai entendendo, ele vai compreendendo, vai aguçando aquela curiosidade e cada vez mais ele vai querer aprender, né? O professor vai elogiando, vai dando voz para o aluno, né, para o estudante, e ele vai se habituando. Como a Lu falou, é um hábito que ele deve adquirir para que ele possa construir essa autonomia e, em todas as situações da vida dele, seja numa avaliação, num concurso, numa entrevista de emprego, em qualquer situação, ele possa se sair muito bem. Então, nós vamos começar, né, Luvas, com essa planificação antes, e eu vou fazer as perguntinhas aqui. Isso. Tá? Que é o levantamento, aquele antigo, nosso velho conhecido do levantamento dos conhecimentos prévios. O que você queria falar, Lu? Não, é só um parênteses aqui na questão da planificação, então, ela deve sempre ser pensada, só ressaltando o que nós já tínhamos trazido aqui, que ela deve ser pensada sempre antes. Então, eu selecionei lá os textos, as habilidades que eu quero trabalhar com meus alunos, então agora eu tenho que pensar, o que eu vou focar, né, nesse texto? O que eu quero realmente? Quais habilidades que foram levantadas pelo grupo, pelos professores, né, em ATPC, ATPA, e que agora eu quero transformar em questões para fazer com que meu aluno ele reflita sobre elas, não é? Exatamente. Para que eles pensem, para aguçar esse envolvimento, essa interação com o texto. Isso. Tá? Para que ele vá no texto lá checar depois, isso, né, Lu? Depois tem que ele possa checar. Depois, isso. Então, esse movimento de ir e vir é que nós queremos que o professor entenda que ele é necessário. Primordial. Isso mesmo. Então, vamos lá? Então, tá lá. Então, a primeira questão disparadora aqui, né, é o que você... Então, nós lemos o nome do texto. Isso. Né? O que você... então, é aquela antecipação do título. Isso. O aluno ainda não tem em mãos o texto, isso, né? Mas ele vai fazer uma antecipação, ele vai uma reflexão a partir do título. Isso. Então, o que você, leitor, espera encontrar em um texto com esse título? Ônibus temático com floresta dentro vai levar educação ambiental a crianças. E é muito importante, justifique a sua resposta com evidências no próprio título. Ele vai ter que justificar no título, porque ainda ele não tem em mãos o texto. Ele ainda não conhece o texto. Então, ele vai
presumir, ele vai, né, Lu? Deduzir, ele vai tudo a partir do título, inferir. Exatamente. Pensando nessa questão do justifique, vocês vão ver muito isso, justifique, comprove, prove. Por quê? Porque é aquilo que nós já dissemos em outros momentos. Eu preciso que meu aluno perceba a necessidade desse movimento de ir até o texto. Por quê? Porque é lá no texto, ou no título, no caso, que ele vai encontrar as possíveis respostas. Isso. Tá? Então, com esse questionamento aqui, depois nós vamos comentar sobre as possibilidades de resposta, que são inúmeras, tá, gente? Isso se torna um mundo numa sala com 30 e poucos alunos. É lógico que tem aqueles menos participativos, que com o tempo eles vão também ser instigados, mas se transforma num universo, né, Lô? Então, com essa perguntinha, nós estaremos desenvolvendo em nosso aluno já 2 habilidades. Quais, Lu? Quais habilidades Olha, nós trouxemos também 2 possíveis Sim, possibilidades também, pessoal. Acho que o EV também já comentou isso aqui na primeira parte, que de repente caiu uma habilidade lá na AP, ou na DE, ou no SARESP, ou no SAEB, e eu falo, nossa, mas eu nunca trabalhei isso. Trabalhou. Tá? Então, por isso, trabalhou de alguma forma, aquela que caiu, que você pensa que ela não está presente, ela está incutida, ela é suporte para aquela essencial, ou vice-versa. Isso, tá? Exatamente. Então, por isso que esses momentos de ATPC, esses momentos de estudo são, assim, não podem, são inegociáveis, eles têm que existir para que a gente faça esse estudo tão detalhado, né, Lu? Tão profundo, a troca entre os pares, né? Porque um tem uma ideia, outro tem outra, e aí vocês vão chegar em olhares assim mais esclarecedores. Exatamente. Então, aqui, quais são as habilidades? Ensino fundamental, né, Lu? Isso. Do 6º ao 9º ano de língua portuguesa, a 03A. E também a EF, ensino fundamental. Do 6º ao 9º, LP 14. Isso, porque as 2 vão tratar da questão de tema, de assunto, de título. Temos a descrição, Lu. Então, a 03A é identificar em notícias. Pessoal, aqui quando fala em notícias, ele restringe um pouco, mas nós sabemos que em qualquer gênero textual, o fato central, suas principais circunstâncias e eventuais decorrências. A EF 69 LP 14, analisar o tema, uma questão polêmica, explicações ou argumentos em textos de relevância social. Nós vemos aqui, já pelo título, que fala no ônibus temático com floresta dentro, vai levar educação ambiental a crianças. Imagina a riqueza, Lud, que vai trazer de ideias dessas crianças de 6º ano, porque eles ainda estão com a imaginação, a criatividade muito aguçada, muito à vista ainda. Isso. Né? Só quando eles se depararem com educação ambiental, 1000 coisas já virão à cabeça deles. Talvez muitos não saibam, sabe o que é ônibus, mas não sabem o que seria um ônibus temático. Talvez tenha, né, essa dificuldade aí. Mas floresta, eles já sabem o que é. Eles vão imaginar uma floresta dentro do ônibus, né, Lu? Educação ambiental. Então, quer dizer, vai causar aí um furor. E as possibilidades de resposta? Isso. Aí, essas possibilidades, pessoal, elas também devem ser construídas pelo professor previamente, para que ele também tenha um direcionamento das possíveis respostas que os alunos possam trazer, tá? Mas não significa, como a Lu já bem colocou, que são estas exatamente as respostas trazidas pelos alunos, tá? Exatamente. Mas aí nós colocamos algumas. Como nós dissemos, nós planificamos o texto primeiramente antes de trazê-los aqui para vocês, tá? Trazê-lo aqui para vocês. Então, nós colocamos algumas aqui. O que nós pensamos? Que algumas crianças podem responder que são aulas para crianças sobre o meio ambiente dentro de um ônibus. Que mais, Lu? Um ônibus ambulante para ensinar as crianças sobre o meio ambiente. Alguém pode falar que pode ser uma exposição sobre o meio ambiente dentro de um ônibus. Né? Palavras que provam essa situação. Ônibus temático com floresta vai levar crianças. Isso. Então, são as palavras que provam assim, essas possibilidades que os alunos podem pensar. Porque, por exemplo, vai levar qual palavra no texto que prova isso, que ele
Aliás, ambulante, ônibus ambulante. Qual palavra que prova que é um ônibus ambulante? Vai levar. Vai levar. Né? Então, para eu saber que algo vai ser levado, então alguém tem que caminhar, percorrer algum caminho. Sim. Né? Temático com florestas, porque ali está falando, né? Temático com florestas. Com floresta né? dentro. Então, quer dizer, isso vai já clarear a palavra um pouquinho. dentro, até a palavra dentro. Né? A palavra dentro aí vai ajudar muito, que Vai. talvez o aluno não tenha ideia do que seja um ônibus temático, Isso. mas um ônibus com floresta dentro, ele vai... Exato. Talvez ele não associe que o ônibus temático, aqui no caso, é porque ele está ali revestido numa floresta, né? Sei lá... Com fauna, flora. Com fauna, flora, mas ele vai... desenhado e pintado. Então, né? quer dizer que até o próprio título aí, ele está bem... Sugestivo. Bem sugestivo. Isso. Tá. A segunda pergunta, né? Que gênero textual você imagina que foi desenvolvido nesse texto? E sempre com a confirmação. Por que você acredita ser este gênero o escolhido pelo autor? Explique, como a Lucimara sempre diz, que tudo tem que ter a justificativa, né? Isso, aquela famosa ideia, né? Não ficar só no, professor, eu acho que é isso, é aquilo outro. Não. Então tá ótimo, você pensa que é desta forma, então me mostre lá no texto com expressões e palavras que estão colocadas lá, apresentadas lá. É esse movimento que vai fazendo com que ele vá construindo essa autonomia de leitura, não é isso, Lu? E esse movimento que vai fazendo com que ele vá adquirindo essa competência leitora. Talvez nesse momento o professor tenha que dar uma retomadinha, uma relembrada do que é gênero, trazer alguns ali, né, na oralidade também, para eles se recordarem, né, dos gêneros, pelo menos os mais comuns, né, Lu? Sim. Para que o aluno aguce aí, imaginar o que ele espera desse texto, né, com esse título, que tipo de gênero será? Isso, mesmo porque ele já passou por algumas séries no ciclo anterior. Isso. E lá no ciclo anterior, eles trabalham no ciclo 1, nos anos fundamental, anos né? iniciais. Anos iniciais. Eles trabalham muito fábula, né, Lu? Contos de fadas, né? Então, eles já ouviram essa questão do gênero, da palavra gênero, né? Então, vamos lá? Vamos. Pode falar, Lu. Aí tem as possibilidades de respostas também, não é isso, Lu? Isso. Que eles podem pensar num conto, eles podem pensar uma fábula. Né? Então, eles vão trazer várias respostas. Aí o professor vai ouvindo. Algo muito importante neste momento é a escuta do professor e dos colegas, tá? Porque é aí que entra a questão da escuta compartilhada, do ouvir. Ouvir o outro com atenção, respeitar. Né? Aí entra até uma questão da socioemocional, não é exatamente. Isso? E a leitura, essa leitura compartilhada, essa discussão compartilhada é que vai trazer o quê? Essa interação, essa soma de troca de ideias, não é isso? Exatamente. Um aluno pode pensar, você pensou isso? Olha, eu pensei diferente, mas olha, é mesmo. Exatamente. Então, tem toda essa situação aí para o professor administrar e conduzindo e direcionando e produzindo muita riqueza. Isso. Porque com toda essa discussão, com a ideia de um, de outro, o próprio aluno vai enriquecendo o seu repertório. Porque, às vezes, vão aparecer situações ali que ele não pensava, mas a partir da ideia do outro coleguinha, ele passa a considerar. Isso, e diante dessa situação, é muito importante também que o professor ele seja o escriba dessas respostas, isto é, ele vai anotando em algum espaço no quadro, no canto da lousa, ou no computador, se ele estiver projetando, né, Lu? Isso. Ele vai anotando aquelas respostas para depois? Para depois ele confirmar, olha, pessoal, e buscar essas respostas que os alunos trouxeram, para que o aluno também sentir, então, que ele realmente foi ouvido. Tá? Então, é neste momento que o professor apresenta o quanto ele valoriza o seu aluno. Porque aquela resposta que ele trouxe lá no início,
ela foi retomada depois no durante. Exatamente. E a alegria daqueles quando vê que se confirmou ali Isso. a sua ideia, o seu pensamento, né, Lô? Exatamente. A sua proposta. Nossa, é muito interessante. E aqueles que chegaram perto, aqueles que não passaram nem perto, vão começar a pensar. Então, é um momento mesmo muito rico e de trabalhar. Quando se trabalha a oralidade também, os alunos trabalha a comunicação, né? Expressão. A expressão. Então, é um momento mesmo muito rico. E a habilidade que está desenvolvendo nessa, quando a gente questiona sobre o gênero, é a 69, também de percurso, né, Lu? Do 6º ao 9º ano, a 16A, que é analisar as formas de composição dos gêneros textuais. E aqui a gente pode até abrir um parênteses e ressaltar o que o EV trouxe, aquele quadro em que ele coloca que algumas habilidades, elas começam lá no 5º ano, 6º ano, vai até o ensino médio, né, 3ª série. Isso. E elas vão se repetindo. Então, olha, percebam que ela é trabalhada do 6º ao 9º ano. E a Lu, né, Lu, pode nos dar aqui um exemplo de que também esse processo ele é cobrado nas avaliações, não é verdade? Exatamente, porque quando nós fomos verificar nas APs de todos os anos, né? E nós notamos que, a maioria das vezes, depois nós vamos ver ali, que a gente printou, a mesma habilidade, o mesmo texto é cobrado em vários anos séries diferentes, né? Ratificando aqui, né, a espiralidade do currículo e que essa mesma habilidade ela foi avaliada, né, em vários anos séries. Isso, até mesmo pensando naquele processo de retomada, sempre retomando, porque aquilo que não é retomado pode ficar esquecido. Exatamente. Então, vai ficando algo, a questão de verificar realmente a aprendizagem. aprendizagem está sólida, realmente está efetiva, está prontinho, o aluno realmente a reconhece em qualquer momento, em qualquer ano série. Tá? Ou foi só um momento passageiro e ele precisa ser retomado ele errou porque ou ele acertou, tá? Continua acertando, né, Lô? Isso, exatamente. Então, todo esse estudo, esse olhar, ele é muito rico, ele é muito importante. Então, vamos lá. Então, continuando ainda com o antes, né, Lô? Isso, então foram vários questionamentos que nós fizemos, porque a planificação, você vai fazer a quantidade de perguntas que você julgar que sejam importantes para você, pertinentes, né? Para aquele público-alvo, para aquela situação, para aquele texto, para o foco que você quer dar, seja em relação ao texto mesmo, à textualização, ao discurso ou à gramática. Então, é conforme o seu foco, a sua intenção. E também o levantamento que foi feito, conforme o Everaldo trouxe aqui. Eu fiz um levantamento da ADE, da AP do 1º bimestre e verifiquei, ou do segundo, né? No caso, ainda nós não temos a do 2º, mas não é necessário ter também, porque eu já conheço muito bem a minha turma, né, o meu público. Então, quais habilidades eu quero focar? Eu não preciso exatamente fazer todas essas, né? Eu posso também fazer outras aí. Trabalhar as mais defasadas, então, né, Lu? que perguntas que eu posso fazer que na própria pergunta eu já estarei incutido ali a habilidade que eu quero desenvolver. Quando que eu desenvolvo a habilidade, então, pessoal? Só retomando. É no momento do desenvolvimento de uma atividade, seja ela essa atividade oral, escrita, de escuta, enfim. Então, vocês estão percebendo que nós estamos, inclusive, colocando aqui nas próprias perguntas, não é isso, Lu? A habilidade. É muito importante essa questão de desenvolver a habilidade ali com o aluno, porque muitas vezes o professor coloca a habilidade na lousa todo dia, todo o texto, toda a situação de aprendizagem, sequência didática, mas ele coloca lá e lê, mas não mostra para o aluno onde está acontecendo aquilo, em que momento está acontecendo. Então, daí, o aluno fica meio perdido. Ele sabe que a habilidade está lá, que é aquela, mas ele não vê esse processo acontecendo. Então, seria interessante sempre trazer e mostrar para o aluno, ratificar, olha aqui, talvez numa resposta do aluno, ou na própria pergunta norteadora, durante, como a
a Lucimara já falou, durante o processo ali, durante o que está acontecendo ali na minha aula. Isso, de repente, até no início, já trazer essa questão da análise da habilidade. O que nós temos que sair desta aula prontos, né? Ou de 2 aulas, ou de uma semana, conhecendo as características dos diferentes gêneros jornalísticos, a relação com a situação comunicativa, o estilo e a finalidade do gênero em uso. Então, olha a importância do verbo. Então, eles têm que sair daquelas aulas preparadas, ou daquela aula preparada, sabendo, conhecendo quais são as características desse texto que será estudado aqui hoje. Tá bom? É importante que as professoras também tenham esse olhar, tenham essa abordagem para com o aluno, né? Talvez não é aquele objetivo, mas é bom passar por essas visualizações, interpretações e colocações, para que o aluno ele sinta essa análise, esse olhar, não apenas em português, mas também nas outras disciplinas, tipo matemática, história. Então, isso eu acho bastante interessante, né? Queremos pessoas leitoras, né? Então, Isso. nós devemos, assim, estimular e propiciar para que os nossos alunos venham a alcançar essa habilidade. Perfeito, mesmo porque quando ele se depara com uma avaliação, ele tem lá um enunciado, não é isso? Ele tem uma comanda a qual ele tem que ler e entender o que está sendo solicitado ali, porque muitas vezes algumas avaliações, algumas estruturas de algumas avaliações, elas já trazem lá nos extratores, nas alternativas, o gabarito, claro, né, os distratores, e os distratores, eles também estão presentes no texto, muitas vezes. No entanto, o que eu tenho que saber? Eu tenho que voltar ao enunciado e analisar, mas exatamente o que está sendo pedido, né? Quais são as palavras-chave ali que me dão um indício, uma pista de que está em tal parágrafo, em tal passagem do texto, não é? Sim. Então, esse trabalho deve ser constante mesmo, né? Por todos os professores, certo? Porque não é fácil o aluno se habituar. Não. Não. Se nós apresentarmos um texto para o aluno e nós fizermos somente aquilo que vem na apostila, tudo bem, o aprender sempre é riquíssimo, ele tem todas as situações lá, ele traz sugestões de metodologia, de recursos, ele traz materiais complementares, vídeos, mas mesmo assim ainda precisa da interferência do professor, da intervenção do professor e ali conduzindo, nada vai acontecer. Se o professor pegar só aquela resposta das questões e conferir com os alunos, fica tudo meio sem sentido. O aluno, mecânico, né? Mecânico. O aluno ele tem que se sentir parte desse processo. Por isso que quando o professor apresenta uma habilidade na lousa, ela pode não ter significado nenhum para o aluno. Então, o professor tem que ir mostrando ali que talvez nós vamos ter aqueles alunos que até eles próprios vão reconhecer a habilidade ali numa resposta ou no texto, numa resposta dele. Ele falou, professor, eu acho que eu consegui, hein? Isso. Então, mas tudo isso, gente, é um processo, é um trabalho. É aí que entra também a questão do papel do professor, do protagonismo dele. O protagonismo sempre. O quanto o tom, a atuação do professor em uma sala de aula, a maneira como ele dá vida a essa aula, a esse texto, a essa questão, a esse momento que ele está ali com os alunos, nessa interação, seja com o texto, seja com alunos, né? O quanto faz a diferença no envolvimento do aluno, no querer estar presente na aula, no querer estar ali na aula, quando a gente diz, não é só de corpo, é realmente de alma, né? Assim, é vivo, porque a aula nossa é viva. Porque estamos com seres humanos, não é isso? Isso, e a gente não sabe ali as situações que vão aparecer, né, Lu? As circunstâncias que vão ser criadas ali. Sim. Porque o estudante, ele é participativo. Nós temos aqueles estudantes que são muito participativos e eles vêm, às vezes, com umas tiradas, com umas ideias que a gente não pode desprezar. Ali na hora, no momento, ou orientando se não for bem assim, ou conduzindo a isso mesmo, ou ratificando, né? E os demais, eles vão se aproveitando e se também, como eu vou dizer assim, e vão também se
se desenvolvendo, Se desenvolvendo, construindo, né? Entendendo que aquele processo é importante, que está sendo valorizado a vez e voz dele, então que ele também, então Faz ele vai se soltando, aquele mais Isso que eu ia tímido, né? falar, Aquele soltando. mais também agitado, às vezes ele está agitado porque ele não entendeu o significado, ele não estabeleceu relações de sentido e significado com a aula. Então existem os dois ser, né? Os dois opostos aí, aquele bem quietinho e o bem agitado, mas talvez seja por causa dessa falta de equilíbrio que o professor é que vai dar esse tom aí de condução significativa, não é isso? Com Exatamente. sentido, não é, Lu? Existe um toque individual de cada professor, né? De cada um, Esse cada toque, momento, né? Esse Não tem toque como fazer. é assim, inegociável. Que é fantástico, né? O que faz realmente essa profissão ser tão importante mesmo, né? Exatamente. Então, aí, o terceiro questionamento, aí, a terceira pergunta, qual a finalidade de um texto com esse título? E daí, repete o título, ônibus temático com floresta dentro vai levar educação ambiental a crianças. Ele foi escrito para quê? Olha, de novo, a finalidade, Isso. né? Reforçando a finalidade, porque o SAEB, né, o SARESP, eles cobram muito essa questão da finalidade, né? Isso. E por que tão importante, não é, Lu? Nós sabemos a finalidade. Isso seja em matemática, em ciência, em geografia, em língua portuguesa. Porque todo autor, quando ele faz as escolhas das palavras ali para escrever um determinado texto, ele faz essas escolhas justamente com um fim, né? Pensando na função desse texto e no público que vai atingir. Exatamente. Não é? Então, eu quero causar uma discussão, eu quero informar alguma coisa, eu quero trazer uma reflexão sobre uma mensagem, uma imagem, eu quero desenvolver um conhecimento sobre um gráfico. Eu quero informar, eu quero até mesmo induzir alguém a alguma coisa. Então, essa questão da finalidade, que muitas vezes a gente pensa, ai, bobinho isso, não. É primordial. Se eu já sei para que fim aquele texto foi escrito e por que aquele texto foi escrito daquela maneira, porque o autor daquele texto fez as escolhas daquelas palavras, eu já tenho um trabalho assim grandioso para ser explorado com meus alunos, tá? Então ali eu posso, nesta pergunta aqui, eu posso ficar um bom tempo ali para que nas próximas isso seja mais fluido, né? Ele vai sendo mais, ele vai ficando mais claro. Tá? E essa habilidade aqui é uma do ano, né? Do sexto ano, olha lá. A 02, conhecer as características dos diferentes gêneros, né? Jornalísticos, escritos, orais e multimodais, e a relação com a situação comunicativa, o estilo e a finalidade dos gêneros em uso. Possibilidades de respostas? Isso. Então, para que ele foi escrito? Porque o veículo utilizado para ensinar as crianças, no caso aqui a gente colocou veículo, mas ele poderia colocar onde ele vai ser escrito, onde ele vai ser publicado, para ensinar as crianças sobre o meio ambiente. Então, ele foi escrito para ser utilizado aonde? Porque se a gente for observar depois o texto, que a gente já mostrou anteriormente, mas nós vamos mostrar depois também, ele foi escrito na folhinha da Folha de São Paulo. Então, aquele suplemento, né? Uma parte do jornal, não é isso? Que é direcionada para crianças, público infantil, tá? Então, juvenil. pensando nesse público, então ele foi escrito exatamente com essa finalidade, pensando no público infantil, tá? Das crianças, tá? O que mais? Para que público... Para explicar sobre a importância do meio ambiente. Então, são inúmeras as respostas que vão surgir. Então, quando pergunta para um aluno, para que foi escrito esse texto? Para que foi escrito um texto que tem como título esse nome que nós trouxemos aqui? Aí eles vão falando, né? Vão deduzir muitas possibilidades. Uhum. Tá, e só desse slide aqui, só de novo falar da observação. Isso, perfeito. Atentar sempre para o movimento, né, de desenvolver no estudante a prática de ir e vir ao texto. Olha, vocês perceberam o quanto de questões nós fizemos antes? Quantas questões nós fizemos só com o título?
tá? Então, Exatamente. quantas possibilidades quando o nosso professor ali está junto com o seu par, com a sua, né, seu grupo de estudos, podem levantar em relação àquela habilidade que foi estudada na escola, mais defasada, ou de repente aquela que eu quero aprofundar também com o meu aluno, que outras que eu Exatamente. posso trazer das habilidades que eu tenho essenciais, ou do currículo, né, que são as essenciais, mas que estão mais, tem mais, né, Lu, são mais extensas, são mais complexas, são mais detalhadas, podem ser desenvolvidas com esses questionamentos bem sólidos, bem Elaborados, né? Consistentes, né, Lu? Que é o Bom, texto, né, Lu? agora nós já vamos partir para o texto, né, Lu? Aqui é o Depois texto, é o né? durante, volta. Aí, é o texto. Bom, pessoal, então, nós trouxemos aquelas ali, tinha mais ali ainda, tinha. depois vocês ficam aí, o material vai para vocês explorarem, e agora nós já vamos partir para o texto, tá? Então, feitas aquelas considerações iniciais, nós vamos apresentar o texto para o nosso aluno, e essa leitura pode ser feita pelo professor, enfatizando, pode ser uma leitura compartilhada, pode ser feita, cada aluno lê um parágrafo, aí fica a critério do professor, mas sempre, gente, dando aquela paradinha, chamando a atenção, conversando com os alunos, para que fique significativo para o aluno ali, para que ele comece a se interessar e ver e enxergue todas as possibilidades que esse texto traz. Um texto geralmente é sempre rico, né? Depende da maneira como nós vamos explorá-lo. Isso, pensando também, não é, Lu, da importância do professor entender, conhecer a sua turma, porque se ele perceber que é uma turma que a leitura ainda não está tão desenvolvida, a fluência leitora, então talvez nesse primeiro momento a leitura feita pelo professor como modelo de leitor seja essencial. Por quê, pessoal, essa colocação, não é, Lu? Essa colocação é importante porque muitas vezes, se eu peço já para o meu aluno fazer uma leitura, ele vai ler do jeitinho que ele consegue, sim, o jeitinho né? dele. Então, ele vai truncando a leitura ali, lê uma palavra errada, talvez isso possa constrangê-lo, porque vocês viram que tem uma palavra em inglês. Então, talvez eu pense que a gente compreenda que seja melhor uma primeira leitura feita pelo professor. Aí depois, bom, gente, agora feita a leitura, a gente pode, então, cada um vai ler um parágrafo ou uma passagem para que a gente possa analisar conforme as perguntas que nós trouxemos aqui. Isso, e durante os questionamentos também, das outras estratégias de leitura, o professor pode pedir aí que cada aluno leia um trecho, uma frase, um período, um parágrafo, né? Para ir ratificando as respostas ali, comprovando, sempre mostrando para os alunos onde está aquela resposta no texto. Isso, então isso que nós estamos falando são sugestões, possibilidades, não é isso? Isso, que já foram possibilidades. comprovadas, pessoal, que até o momento é o que dá certo. Tá? Nós já vimos aulas observamos, né, aulas que trazem toda essa riqueza de exploração, o quanto o envolvimento e desenvolvimento cognitivo e emocional de nossos alunos, ele é importante, é diferente. Isso é Não verdade. É assim, é incrível, é muito bom mesmo. Tá, e como a Lu falou aqui, ó, disponível em folhinha, então é o veículo, né, em que foi divulgado esse texto, é a folhinha, é o suplemento da Folha de São Paulo, tá? Então vamos lá para a leitura do texto. Então, a questão trouxe, leia o texto. Ônibus temático com floresta dentro vai levar educação ambiental a crianças. Era uma vez um ônibus que, por 20 anos, transportou muitas pessoas de um lado para outro do país. Reuniu filhos e pais, apresentou amigos, até que chegou a hora de se aposentar. Só que, no caso deste ônibus aqui, essa aposentadoria tem pouco a ver com descanso e muito a ver com responsabilidade. O Jungle Truck, nome oficial do veículo, assume agora a função de educar muitas e muitas crianças a respeito do meio ambiente e de sua preservação. Ele é um projeto da veterinária paulista Manu Casten, que pretende alcançar até mesmo os lugares mais longínquos de São Paulo com seu ônibus temático todo pintado à mão. Dentro dele
não tem nenhum banco. Tiramos tudo e fizemos uma floresta cenográfica. Fizemos a textura de plantas da Amazônia, sonorização com vocalização do lobo-guará, tem as pegadas da onça pintada e tem um tronco caído com fungos, conta Manu. Ela explica que as crianças que visitarem o Jungle Truck entrarão nele com lanternas e lupas. São os detetives da natureza, define a veterinária. Isso, perfeito, Lu. Gostou do texto, Lu? Excelente, uma graça, né? Então, nós percebemos que é um texto bem interessante. Ele começa com uma expressão que vai dar indícios que vai ser um conto de fadas, não é isso? Isso, Porque era uma história, vez, era uma vez um ônibus. Isso. Está até bem romanceado aqui esse primeiro parágrafo, né, Lu? Isso, até então pensando por que esse propósito, essa intenção? Porque é um texto escrito para crianças. Exatamente. E crianças normalmente conhecem primeiro o quê? Histórias, contos de fadas, contados Exatamente. inclusive pelos pais. Então é uma maneira bem interessante aí que o autor do texto trouxe, né, Lu? Que esse jornalista trouxe. Veja que ele humaniza o ônibus nesse primeiro parágrafo. É para aconchegar para a criança ficar interessada. Isso. Né? Se fosse uma notícia mais seca, mais direta, mais objetiva, talvez não chamasse tanta atenção da criança. Isso. Mas essa forma era uma vez um ônibus que por 20 anos transportou muitas pessoas. Vai envolvendo, né? Ela reuniu filhos, pais, apresentou amigos, até que chegou a hora. Isso. Então é todo esse envolvimento. Exatamente. Ele vai cativar a criança. Fantástico, não é, Luiz? Então, olha quantos componentes podem ser trabalhados. É a questão das ciências, né? Língua portuguesa, que mais? Uma linguagem bem, quando eu falo assim, só que no caso deste ônibus aqui, olha, uma linguagem mais direta, querendo trazer a criança mais leve, mais informal, né, Lu? Isso, muito bom. Bom, então esse é o texto que nós trouxemos para você. Gente, olha, tem muita coisa para explorar aqui, né, Lu? Muito. Então, o professor pode até fazer essa exploração com o texto aqui. Apresentado para eles, não é isso, Lu? Ou trazer, oferecer, durante a leitura, chamar a atenção. Isso, aqui já na própria leitura. E depois ele vem com as questões, que é o durante. Por que durante, pessoal? Porque ali, neste momento, com o texto em mãos, né, o acesso que o aluno vai ter a esse texto, ele vai poder confirmar se aquelas perguntas que o professor trouxe vão estar realmente presentes no texto e em que momento, em que espaço, em que parágrafo, em que passagem, em que palavra, tá? Pode ir passando. Então, são várias aqui que nós trouxemos aqui. Que pena que não podemos, né? Mais. Ainda aqui o estudo do vocabulário, né? E nós pensamos, inclusive, pessoal, nas 3 questões que caíram relacionadas a esse texto, tá? Então, nós já trabalhamos na oralidade as questões que foram apresentadas aqui em relação a esse texto, que foram 3, que foi o assunto, não é isso, Lu? Isso, assunto. Que mais? E aí nós trouxemos mais informações também. Assunto, depois foi o texto, a finalidade, e depois nós trouxemos uma questão também de análise gramatical, que é o dele, passar, né? Pode passar? Isso aí tudo vai para vocês. Tá? Olha, uma análise do pronome dele. Então, está aqui esmiuçado para vocês. Olha, vale a pena. Então, tem muita atividade, muita leitura a ser feita, um trabalho para ser desenvolvido. Então, nós estamos aqui à disposição para qualquer dúvida. Nós vamos acompanhar esse trabalho. Não Exatamente. Nós trouxemos também mais questões para vocês se divertirem com seus aluninhos. Isso. Aqui a comparação que a Lucimara falou. Os vídeos de correções da primeira P pelo Centro de Mídias. Tá? Estão os links aqui dos vídeos de correção, tá? E os encaminhamentos finais. Os encaminhamentos, vamos lá. Bom, pessoal, isso.
as considerações finais, os encaminhamentos desse nosso encontro de hoje, que foi tão rápido, né, Lô? Que se vocês pedirem bis, a gente vem com durante o... Olha que... Não, a gente vem numa próxima oportunidade, não faltarão oportunidades para a gente... Nós vamos nas escolas também, né, isso, Lô? para a gente conversar sobre esse durante, o depois, que o depois é o extrapolar, é ir além do que está posto no que texto. tá tudo lá, tem tudo no material que nós vamos mandar para vocês. Explicadinho nos mínimos detalhes, tá? Bom, então o que apresentamos hoje tem a pretensão de contribuir um pouquinho com o trabalho docente durante a semana de estudos intensivos e o PRI, né, o projeto de recuperação intensiva, que ocorre no período de recesso escolar. Isso. E o mais importante a destacar destes mecanismos que temos à disposição para intensificar a recuperação das aprendizagens dos nossos estudantes é o fato de que o estudo aplicado sempre precisa fazer sentido para os nossos estudantes. Eles carecem de compreender o que estão aprendendo, porque os materiais, pessoal, por si só, como nós já falamos, não acontecem. É o professor, é o trabalho do professor que é essencial, o estímulo que ele dá, né, que vai fazer toda a diferença, como nós já havíamos citado anteriormente. Tá, então como vimos, há inúmeras possibilidades, há vários indicadores, o EV trouxe, vocês têm os indicadores internos, externos, né? Mas e o professor tem que explorá-los, investindo no conhecimento de seus alunos, fazendo as intervenções necessárias a partir da realidade de cada turma, né, Lô? Isso. E é interessante, então, ressaltar que as oportunidades de aprendizagens, aquelas que surgem no decorrer das aulas, não podem ser desprezadas pelos professores, não é? Então, o professor sempre fazer aquele link, dar aquele ponto de partida. É nesse momento da oralidade que ele vai provocar os nossos alunos para o quê? Para uma leitura mais atenta, né? Para uma produção, para a realização das atividades de interpretação que virão depois, com mais responsabilidade, com mais compromisso, tá? E essa reflexão de todos ali, alunos e professores, é que vão valorizar e promover tanto o protagonismo dessas crianças, jovens e adolescentes, quanto do próprio professor. Certo? É isso aí, pessoal. Então, por hoje é só. Nós vamos encaminhar esse material, tá bem rico, pessoal. Sim. Por favor, explorem. E tem a semana aí que é curtinha também. Então, pessoal, por hoje é isso. E vamos encaminhar os materiais para você. Estamos à disposição. Isso. Um grande abraço, obrigada. E até mais. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.